Olá, vamos à nossa terceira aula do curso. Vamos falar sobre micrômetros, seus tipos e aplicações. Então vamos continuar falando. Tá? Bom, o micrômetro, como foi dito na última aula, ele é um instrumento de medição com uma precisão maior que o do paquímetro. Tá? Ele chega de 1/100, isso revisando, tá? 1/100 de milímetro, 1 milésimo de milímetro e até 1/10 de milésimo de milímetro. Os tipos de micrômetro que tem, o principal é o micrômetro externo digital. Tá? Ele é o mais comum, tá? Pela foto que vocês podem verificar. E também tem o micrômetro interno de 3 contatos. O micrômetro externo digital ele serve para fazer medições externas de peça. Tá? O micrômetro interno de 3 contatos ele serve para fazer medições de furos. Tá? Ele tem 3 contatos porque 3 contatos em ângulos iguais de 120 graus para poder ter uma melhor acomodação do instrumento para dar uma dimensão mais próxima do real, mais precisa, tá? De furos. Tá? Furos que tem tem que ter aquela resolução, aquela precisão, aquela resolução. Existem também os micrômetros de avanço rápido para engrenagens com fuso não rotativo. O que seria isso daí pela figura? Ele serve para fazer medições de dentes de engrenagem, tá? Que exigem precisão, grande precisão. Outro tipo de micrômetro usado é o micrômetro de avanço rápido com força de medição ajustável. O que seria essa força de medição ajustável? Seria para fazer medições em peças tipo borracha, por exemplo, que você tem que colocar uma certa força nele, porque se você aumentar muito a força de contato na hora de medir, você não vai ter uma medição correta. Então, de acordo com o material, você coloca essa força, que ela é tabelada, e você consegue ter a medição daquela borracha, daquele plástico, daquele polímero mais precisa, mais perto da realidade. Tá? Tem também o micrômetro de avanço rápido com fuso não rotativo, com ponta tipo cônica, né? Que também é usado para isso também, só que ele como é cônica, ele serve para peças com perfil de difícil acesso. Existe também o micrômetro externo com batentes intercambiáveis para maior capacidade de medição. O que seria isso daí? São peças para peças grandes. Você consegue trocar os batentes dele e de acordo com o tamanho da peça você usa um batente. Tá? Tem o micrômetro externo para capacidade de dimensão de medida mínima de 1000 milímetros, que é peças, o mínimo tem que ter 1000 milímetros de comprimento, né? E são micrômetros de grande dimensão, de grande capacidade. Tem o micrômetro externo com pontas finas para medir ranhuras, canais, rebaixos e outros formatos especiais. Como o próprio nome diz, ele tem pontas finas, né, para poder ter acesso a pequenas ranhuras de peças pequenas, peças de difícil acesso que um micrômetro normal não ia ter para medir. Tá? Micrômetro externo com pontas cônicas para medir ranhuras e outras formas especiais também. Tem outro tipo aqui logo abaixo, né, com um formato em U e o outro mais arredondado, que de acordo com a peça você usa um ou outro. Né? E o micrômetro externo com batente em V, né? Outro tipo é utilizado para medir diâmetro externo de ferramentas de corte, furação, que seria brocas, fresas, que tem um formato um formato não linear. Então você usa esse tipo de micrômetro para fazer essas medidas. Tá? Isso é muito usado em fábricas de brocas, de fresas e de outras ferramentas rotativas. O micrômetro com ponta esférica, ele serve para fazer medições em bordas de lata, por exemplo, ou de espessuras de tubos, né? Essa ponta esférica ele tem um contato, como o tubo tem uma parte arredondada, a esfera serve para poder ter uma acomodação melhor e você ter uma medida correta. Se fosse reta a ponta, você não conseguiria medir a espessura de uma peça circular, do jeito que está apresentado na figura. Tem o micrômetro para rosca, para medir diâmetro primitivo de rosca, que ele é todo especial, é feito muito utilizado em indústrias de fábrica de parafuso. Tá?
E tem alguns micrômetros também que é para medições especiais, né? Que ele é intercambiável de acordo com uma peça especial, por exemplo, que é feito por tubos, cilindros, fábricas de tubos e cilindros. Ele tem um formato todo especial para fazer essas medições, que é áreas de difícil acesso. Existe também um micrômetro para medições de chapas e tiras, né? Que o micrômetro normal não consegue, ele tem essa construção para poder fazer dimensões de espessuras de chapas. Micrômetros, ele é construído com um arco estendido, para medição de cubo, tá? Ele é especial para medição de cubo. Tem também o micrômetro para controle preciso de profundidade e espessura em rebordos de latas. Isso é muito usado na indústria de refrigerantes e cervejas, porque o rebordo da lata tem que ter uma medição, não pode fugir muito, porque senão ele não passa nessas máquinas automáticas, né? E o micrômetro de profundidade, como existe o paquímetro, também existe o micrômetro de profundidade também, que ele consegue ver profundidades de ressaltos. Tá? Existe também, mais detalhado, o micrômetro interno de 3 pontas, ele é conhecido como hot test, né? E ele serve para fazer medições internas de furos, né? Existe também um medidor de diâmetros internos de 3 contatos, com alavanca lateral, como é mostrado na figura. Isso daí serve para fazer calibração em anéis de padrão, tá? Que normalmente esses anéis padrões para você verificar se o micrômetro está dentro, padronizar o micrômetro, para ver se ele está dentro daquela tolerância solicitada por ele. Tá? Normalmente ele é construído de aço ou cerâmica, né? De acordo com a utilidade que é feita. Bom, a aula por hoje é só. Na próxima vamos falar sobre o relógio comparador. Obrigado. Até